bom estarmos nós aqui. A paz de Deus, que Deus seja sempre eternamente louvado. Não é nenhuma coincidência, nada do que vem de Deus, nada do que é do amor do Senhor Jesus é por coincidência, mas é uma preparação para cada um de nós da parte de Deus, porque Deus, Ele prepara todas as coisas para o bem da humanidade, para o bem da minha vida, para o bem da sua vida. E mais uma vez aqui nos permite e nos concede esta oportunidade de nós mais uma vez falar dos conselhos da palavra do Senhor. Livro de Mateus, capítulo 25, verso 1. Uma palavra a qual o Senhor nos trazido, não só para você, mas para mim também. E para todos quantos Deus também preparar este momento de estar ouvindo este vídeo ou este áudio. Que Deus te abençoe. Leamos com a ajuda de Deus e a guia do seu Espírito. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Como é difícil a gente, num mundo como esse que vivemos, viver uma vida de retidão, uma vida de luz, uma vida de santidade, uma vida de perfeição. Já começa com um grande erro, que é a nossa preparação para aparecer neste mundo como um ser humano. Já começa com pecados. Veja como uma plantação de batata, uma plantação de cenoura, que ela é plantada na terra. Veja como é impossível para os nossos olhos manter uma cenoura ou uma batata dentro da terra limpa, sem nenhum fiapo, sem nenhum grão de areia ou um grão de terra nela ou nele. Assim somos nós também. É impossível aos nossos olhos nos manter perfeito no mundo pecaminoso como esse, numa matéria pecaminosa como é a nossa. Mas para os olhos de Deus nada é impossível. Como disse o profeta, nada para ti é difícil. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, meus amados e queridos irmãos, esta palavra maravilhosa que o Senhor nos traz, comparando o reino de Deus como uma virgem, ou seja, como uma coisa muito pura, santa, perfeita. Porque assim que Deus deseja para que possamos nós viver e sermos neste mundo a lâmpada, a luz para este mundo e o sal para esta terra. Qual a comparação que nós podemos fazer das coisas daqui com as do céu? Como eu já disse, é impossível para os nossos olhos manter-nos perfeitos no mundo pecaminoso, numa matéria pecaminosa como é a nossa. Nós, o primeiro homem na terra e a primeira mulher, foram feitos através do poder de Deus. Da terra, sim, foi trazido da terra, não colocado na terra, mas trazido da terra com poder, grande graça e misericórdia de Deus, feito perfeito, feito santo, como o Senhor compara uma virgem. Mas deles em diante foram todos feitos matérias pecaminosas, porque foi feito através do pecado. Porque Deus disse que tudo que Ele fez foi perfeito, mas tudo que vem dos homens é com matéria pecaminosa. Ou como devemos ser para entrar no reino dos céus? Qual a semelhança que devemos ser? Assim também, mais uma vez, eu lembro a vocês que, meus amados amigos e irmãos, que é impossível para nossos olhos. Como ter uma batata ou uma cenoura dentro da terra, limpa, sem terra, sem areia, sem lama, perfeita, com
faça esta comparação como nós neste mundo. A semelhança da pureza, o que significa as 10 virgens? Vamos lá. Davi perguntou para Deus: quem herdará o reino de Deus? Quem herdará o reino dos céus? Quem são os cidadãos dos céus? E Deus respondeu para ele: são aqueles que não andam segundo as vontades do mundo ou vontade da carne, que não se prostitui, não mente, não anda em mentira, não se corrompe, não se dá a muito vinho, não adultera e etc. E outras coisas mais. O apóstolo Paulo, meus amados irmãos, ele foi preso injustamente, viveu o resto da sua vida numa prisão, numa casa alugada por ele, mas vivendo sob os cuidados das leis, com medo que ele pudesse fugir. Mas quando ele estava na cadeia, por muitas e muitas vezes ele foi levado a audiências, e muitos as leis, os soldados, aqueles homens que faziam aquelas leis naquela época, eles tentavam ludibriar o apóstolo Paulo para que ele pudesse pagar propina para poder ser solto. Eles esperavam e esperou muitas vezes e tentou para que o apóstolo Paulo pagasse esta propina para que ele soltasse o apóstolo. Mas o apóstolo preservou a sua santidade, a sua perfeição, preservou a sua honestidade no mundo e na matéria pecaminosa. Por isso, não adultere, não ande se corrompendo, seja um desses cidadãos do céu que não vive segundo a vontade da carne, mas segundo a vontade de Deus. E tu e nós seremos igual uma destas virgens, ou seja, uma pureza nas mãos do Senhor. Temos que ser exemplo e dar exemplo, porque nós não podemos só termos pessoas como exemplos, como os apóstolos, como Jesus Cristo, como os profetas que são exemplos para os nossos dias de hoje através da fé. Mas devemos sim ser também exemplos como eles foram. Temos que tomar nossa decisão de filho de Deus e cumprir com nosso dever, com nossa responsabilidade e viver neste mundo dando exemplo de cidadão dos céus e não cidadão do mundo, sendo puro como uma virgem e não impuro como as virgens imprudentes. Sejamos luz para este mundo e sal para esta terra, porque se assim nós vivermos, como é que vamos ser exemplo para quem a gente evangeliza? Seja um autêntico servo de Deus, um filho que o Pai se orgulha. Vigiai, meus queridos, amados irmãos, e orai para que não caiamos em tentação. As 5 virgens imprudentes não vigiou, e o esposo veio e foi, e elas ficaram. Graças a Deus que temos quem nos adverte, que nos alerta, que nos mostra e ensina como devemos andar, fazer e viver. Tudo está ao nosso alcance. Só vamos ficar se formos displicentes ou fracos às tentações. Saiba que os cuidados do mundo nos levam à condenação da nossa alma. Sejamos imitadores de Cristo e não do diabo. Como disse o apóstolo Paulo, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Saiba, meus queridos, amados irmãos, amigos, que o salário do pecado é a morte. Por isso, toma nas tuas mãos aquilo que Deus te deu e guarda. É impossível para o teu olho ou para os teus olhos tu viver em santidade, em perfeição, ser honesto, não se corromper, mas saiba que para Deus tudo é possível. Até aqui esta palavra que Deus tem nos dado. Deus abençoe e a santa e gloriosa paz de Deus.